Oiê, gente boa desse canal. Aqui é Fernanda Vidigal para mais um 365 Aberturas de Tarô. Hoje a gente tem uma abertura relativamente longa, eu não vou fazer nem grandes conversas, nem grandes preâmbulos. A gente está numa semana, terminando ela, uma semana que eu dediquei tudinho ao místico, ao espiritualista, ao que vem lá do universo espiritual. E aí a gente volta para aberturas mais comuns, mais ligadas aqui ao dia a dia, até uma próxima temporada. De toda forma, essa é uma abertura para fazer uma avaliação sobre as suas vivências. Como se você fosse fazer uma pequena biografia da tua própria história, entre aquilo que você trouxe, o que você fez, né, e das experiências vividas. Então, vamos a ela de uma vez? Vamos seguir aqui na abertura de hoje do 365 Aberturas de Tarô. E antes que eu me esqueça, se você tem gostado, tá participando aqui no YouTube do 365 Aberturas de Tarô, dá joinha, se inscreve, faz parte do canal, conversa, faz comentário, né? Não precisa elogiar sempre, não, faz pergunta, troca ideia, faz uma crítica construtiva, enfim, vamos dialogar. E se quiser se aprofundar nessa relação e nesse diálogo, segue para o 365 Aberturas de Tarô do WhatsApp, no link que está aqui na descrição, tanto do canal quanto do vídeo. Combinado? Te espero lá. Bom, vamos seguindo para a abertura de número 62, na semana 9, fechando a semana 9. Progressão de idades, o nome que dei. Então, assim, eu quero fazer um balanço da minha vida através das idades. É como fazer uma biografia resumida do que eu estou trazendo de cada idade. Podemos fazer de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos, depende da sua idade. Então, assim, por que depende da minha idade? Uai, se você só tem 30 anos, você vai dividir isso aqui de 0 a 5, não é? É, de 5 a 10, de 10 a 15 e assim por diante. Porque senão você chega, como eu cheguei aqui, nos 50 até 60 a mais. Isso é para mim. Mas eu ainda poderia até fazer mais longuinho, já já. Não é? Daria para esticar aí, 0,15 para fazer mais esticadinho. Mas eu aconselho que fique entre 5 e 5 anos ou 10 10 anos, para você poder não se perder muito e se organizar direitinho. Aqui, para essa experiência, a gente vai estar vivendo, então, 18 cartas. Na primeira linha, a linha do aprendizado, o que, que eu aprendi em cada uma dessas faixas de idade. Na segunda linha, o que foi realizado. Então, quais são as realizações em cada idade. E na terceira linha, o saldo de hoje, o que, que temos ainda, como é que está, né? O famoso o que temos para hoje, beleza? Então, vamos perceber que eu vou estar trabalhando com os arcanos maiores e menores, no método americano, todo mundo junto e misturado, e vou usar o meu querido baralhinho do Greer, porque eu acho que ele é um pouco menor, sem ser o mínimo, e vai caber aqui na minha mesa. Então, seguindo para a mesa, gente boa, a gente chega aqui na mesa, que vai estar aqui verdinha, tem um intruso aqui na mesa, meu tablet, esqueci ele por aqui. Então, vamos lá. Né? A gente vai estar abrindo, todo mundo anotou aí no diário de bordo, versículo Trau, né, no fascículo 20, vamos lá, colocando no diário aquilo que estava aqui explicitado, que é quase uma abertura do tipo cigana. Por quê? Porque eu tenho 6 colunas, 3 linhas, tá? Isso vai dar um montão de carta e eu vou ler em trio também. Então, eu posso também olhar para a totalidade da história. A primeira carta, então vamos lá, vamos embaralhar, né? Bora ser tarotista consciente. A gente embaralha para poder se concentrar e olhar para o assunto, o que eu quero ver da minha vida, o que eu não quero ver, faço cortes, troco as cartas de lugar, enfim, faço do jeito que eu achar melhor por fazer, né? Ainda posso estar fazendo. Tem gente que é super habilidosa, eu nunca fui, viu? Nas habilidades de manusear a carta, né? Se a gente for falar de carta de baralho ou não, nunca foi muito incrível. Então, a gente faz desse jeitinho, e hoje que eu tenho muito amor e carinho pelos meus baralhos, não é?
Oba, olha alguém que saltou aqui para conversar comigo. Quando salta, assim, Fernanda, você conversa com a carta. Opa, eu estou fazendo de tudo para manter todo mundo aqui reunido. Como é que me salta alguém? Olha que interessante. Esse aqui é o 9 de espadas, né, do Greer. Ele traz um desenho novo para uma temática que sempre vai falar do quanto a minha mente, ou as minhas ideias, ou a minha cabeça está amarrada ou aprisionada, né, presa às circunstâncias, talvez do aqui e agora, desse momento, questões que eu ainda não consegui superar ou resolver, né? Então, assim, vou deixar essa carta como aquela famosa carta aviso, né? Uma carta aviso. Eu prestar atenção, talvez esteja alguma coisa para eu olhar no meu mental, na minha mente, nas minhas ideias. E aí, como é uma abertura grande, eu posso estar fazendo de várias formas. Eu posso abrir diretamente do começo, se eu acho que eu já embaralhei o suficiente, e aí eu vou ter uma amostragem, assim como eu posso também estar fazendo uma divisão. Uma, duas, três. Então, essa aqui que ficou por baixo, eu elejo o que é o meu aprendizado. Aprendizado um, aprendizado de. Então, assim, esse um significa de 0 a 10 anos de idade. Dois, de 10 a 20. Três, de 20 a 30. Quatro, de 30 a 40. Cinco, de 40 a 50. Seis, de 50 a 60 mais. Fernanda, você não poderia colocar a sétima carta aqui? Poderia, né? Que a proposta era de seis, 3 andares de seis, e não 3 andares de 7. Eu achei interessante, até para não confundir com a cigana, por isso que eu falei, é um tipo cigana, mas não é. Não tem 7 cartas, tem apenas seis. Primeiro andar, resolvi aqui. Segundo andar, o do meio, eu quero a primeira, eu quero a última, eu quero a terceira. Então, lembrando, 0 a 10 anos de idade, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60. Posso deixar o meu montinho ali no cantinho. Vocês podem não estar vendo, mas eles estão os montinhos aqui, né? Se eu achar que eu preciso de mais carta, já está separado por andar. E agora, no saldo de hoje, eu tenho, então, a mesma ideia, né? 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 e 50, 60. Pronto, organizado está o nosso baralho. Então, a mesa está aberta, agora eu posso relaxar. Tenho essa carta que saiu antes, eu posso deixar ela aqui, já vi que ela consegue ser vista, vou deixar ela ali. Talvez ela possa ser um sinal também meu de cansaço, várias coisas, né? Um 9 de espadas representar. Pode representar um certo sofrimento embutido, de que a mente está ocupada com isso, de forma inconsciente, também pode ser. Muito bem. Qual foi o meu aprendizado do 0 aos 10 anos de idade? E aí eu trago o Cavaleiro de Espadas. Foi o aprendizado mental ligado à compreensão e estudos e ao entendimento de algumas questões fundamentais da vida. Mas é pelo intelecto, né, que eu aprendi muita coisa, observando e lendo. Eu começo a ler com 4 para 5 anos. Então, assim, tem muita coisa que eu vou aprender aqui. De toda forma, essa é a linha do aprendizado. O que que eu realizei? Eu realizei a rainha de espadas. Então, o aprendizado foi de ter competência, amigos e também de comunicabilidade, não é? De conversa, mas o realizado foi melhor ainda, foi uma rainha de espadas, foi de trazer muito mais informação, lidar com muito mais intelectualidade, de ser a pequena sabe-tudo, já desde lá pequenininha, não é? De ser uma criatura muito mental, muito mentalista. O que eu tenho para hoje, o sol me sorri nessa linha
daqui, me trazendo talvez seja a alegria do que isso hoje me traz, dos benefícios e do brilho que isso acabou me trazendo ao longo do caminho, né? Do quanto hoje esse é um lugar visível, né? Como outro dia, sentada numa pizzaria, alguém falou assim: não, mas a senhora é muito culta. Eu falei assim: ah, às vezes eu preciso ficar quieta, né? Melhor às vezes ficar quietinha, estava tão distraidamente conversando, mas é isso, de trazer um certo brilho para esse lugar mental, intelectual e de fazer tantas buscas. Dos 10 aos 20 anos, o meu aprendizado foi de fazer escolhas ou de tomar caminhos e de me determinar a certos caminhos, de ter um primeiro projeto e ter que ir para um segundo projeto, de ter uma primeira faculdade para uma segunda faculdade, de ter um olhar do foram felizes para sempre, me casei e me separei. Tudo muito junto aqui entre 10 e 20 anos. Esse foi o realizado. Então, o aprendizado foi de lidar com dois caminhos, né? Mas, de verdade, é o pajem de paus que acaba me contando que, dos 10 aos 20 anos, eu ainda estava muito de começo com a história de saber decidir, saber escolher, né? Ainda era muito jovem, ainda tinha muita ingenuidade, né? E muita pouca capacidade. Finalizando, o que eu trago para hoje, do período dos 10, 20 anos de idade, é a capacidade de superação, sobretudo intelectual, quando as coisas não seguiram da melhor forma. Então, hoje eu aprendi neste caminho, eu aprendi, né, a superação. Neste caminho, eu aprendi a brilhar o meu próprio brilho, ou ter o meu próprio sol. Aqui, o aprendizado foi dos 20 aos 30, de quantas vezes a gente tem que colocar a mente acima das emoções e do coração, de quantas vezes o controle mental precisou ser acionado para dar conta de emoções poderosas. Esse era o meu grande aprendizado aqui entre 20 e 30 anos. O que realizou-se? Eu realizei um fechamento de ciclo. Então, dos 20 aos 30 anos, eu realmente fiz muita coisa, fechei um ciclo, e digamos que eu dei um salto qualitativo de compreensão da vida, e eu brinco até hoje que a minha festa de 30 anos foi a coisa mais legal do mundo. É um momento de se sentir plena, de sentir que eu tinha concluído uma jornada, muito legal. E aí, dos 20 aos 30 anos, o que eu trago, então, desse período da minha vida para o hoje, é o saldo de hoje, é um cavaleiro de paus, um cavaleiro entusiasmado, a capacidade de se auto-entusiasmar, se automotivar, se colocar para diante para novas empreitadas, de enfrentar novas ideias, de ter um dinamismo, de ter uma postura de quem ainda olha, adora esse dragão em cima desse, desse elmo aqui. Dá uma olhadinha, gente. É um mini dragão, é a coisa mais bonita, mais bonitinha, né? De como a gente pode levar determinados projetos, ideias, e ainda se sentir empolgado. Empolgação é uma palavra boa para cavaleiro de paus. Dos 30 aos 40 anos, qual foi o aprendizado? Ai, gente, olha, foi um aprendizado para lá de mudança, 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 mudança. Então, 32 eu saio de São Paulo, 35 eu me torno mãe, né? 39 eu me liberto de um câncer, passo por uma cirurgia, né? Então, assim, 40 anos eu estava dizendo assim, nossa, gente, passou tudo isso, passou o Scania, alguém anotou? Né? Foi uma temporada de muita torre, de muita mudanças, muitos confrontos, muitos eventos. Nossa, é um período da minha vida que só de olhar eu falo assim, já estou cansada. Né? Então, esse foi o aprendizado de sobrevivência, de realmente descer da Torre da Rapunzel e ver como é que a vida é cá aqui embaixo. Assistam Enrolados, está valendo. 20 aos 30, o realizado. Mesmo que eu não consiga ver, ainda veja muito mais a Torre do Aprendizado, né? Aqui as cartas querem me dizer que eu realizei
maestrias, ou que eu realizei grandes feitos, que eu realizei grandes conhecimentos, que eu acabei angariando muita presença, muito estudo também, estar junto, mas foi a minha época de menor aprendizado, devo dizer, mas foi a minha época menos professora também, né? Foi uma época tentando ser tantas outras coisas que talvez o grande aprendizado tenha sido do quanto eu sou muito ligada ao arquétipo do Papa, como aquele que é um típico universitário, estudioso, questionador, buscador, muito ligado à tradição, e também pode ser no realizado, né, a realização do casamento, da família, do que é tradicionalmente mantido pela instituição do Papa, e assim vai. Saldo para hoje. A Lua. Talvez ainda tenha um saldo nebuloso de algumas lágrimas, dores e tristezas desse período. Foi um período com muita história. Eu coloquei só três, assim, tá bom, né? Mas pode dobrar, triplicar, tem muita história nesse período da minha vida, não é? Que é a carta 4, então a coluna 4, dos 30 aos 40 anos. Eu falo que eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois. Sem sombra de dúvida, a Lua, hoje, é onde muitas vezes o meu psiquismo talvez traga muita habilidade psíquica hoje, muita sensitividade, né? Porque ao longo desse caminho eu mantive várias conexões religiosas e espirituais. Olha aqui, do Papa, é verdade, né? Como foram tempos muito difíceis, o que mais eu segurei foi aquela música que eu gosto tanto de lembrar, né? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Então, assim, precisei muito. Muito bem, então na coluna 5 a gente tem agora dos 40 aos 50 anos. Dos 40 aos 50 anos, eu tomei posse de uma nova postura perante a vida no aprendizado. Eu aprendi a ser a bruxa, a feiticeira, a tarotista, a astróloga, a numeróloga e encampar isso de verdade, né? Deixando a minha formação como professora de inglês para trás e assumindo o meu lugar no mundo, né? Isso foi um aprendizado, não foi uma coisa tão simples de realizar. Dos 40 aos 50, tinha que sair, né? Aqui, o 10 de espadas, que já me acompanhou muito, porque foi no cansaço, foi no famoso: se não vier pelo amor, vai vir pela dor. Então, assim, quando chegou na última espadinha, eu falei: tá bom, ok, eu vou parar de ficar. É o grande aprendizado de entrega, de abrir mão de querer isso ou querer aquilo, de me disponibilizar mesmo para aquilo que eu sabia fazer de melhor. E eu acho que é isso que me impulsiona a fazer movimentos muito diferentes na próxima coluna. E sim, eu assumi a minha capacidade, a minha prosperidade, o meu lugar no mundo. Dos 40 aos 50 anos, eu tive uma vida muito legal em termos de pessoas, de conjuntos de pessoas, né? Eu também acabei me tranquilizando materialmente, financeiramente, tendo um lugar para chamar mais de meu, me posicionando, né, pelo meu feminino. E aí a gente entra na temporada dos 40 aos 50, foi essa daqui, a gente entra na última, 50 para 60 anos. 50 anos, eu achei que eu podia descobrir de um tudo. Então, o grande aprendizado foi realmente olhar cada uma das taças, dos sete de taças, do dragão. Olha que lindo falar dele, que foi minha formação na cabeça do dragão, né? Eu começo aos 50 anos, no sentido de talvez ter sido a última taça do que eu precisava buscar de aprendizado, de compreensão, né, no caminho da Patrícia Cobra Vivas, entre a astrologia e o processo sistêmico, né? E foi maravilhoso. De quantos prédios ou de quantas coisas também eu me libertei, porque eu já tinha caminhado,
Então, já não mais iludida, mas buscadora, muito consciente e muito apaixonada por fazer esse caminho, que foi o último mesmo do meu querido dragão. E aí a gente tem a terceira via, vou chamar dessa forma, nos 50, 60 anos, porque é quando eu abro o meu o terceiro movimento de mim, que me traz aqui, que me traz para o 365. Ele também vai combinar de ser entre 50 e 60. Eu vou ter não só a formação toda do dragão, eu termino a formação aos 55, começa a pandemia, né? E eu estou chegando no pós isso. E aí abri um terceiro caminho, o caminho aqui pela web, o caminho pelo atendimento online, um caminho diferente e de uma outra forma de trocar informação e convívio. É uma terceira via. Eu chamo que a minha terceira via se abre realmente entre 50 a 60 a mais, o terceiro caminho. E aí a gente tem, olha, taças e paus, né, no realizado. O realizado é que eu fui para o terceiro caminho, bora fazer alguma coisa. Eu continuei desbravando com coragem, com destemor, mesmo que no saldo de hoje eu tenha o sete de paus, que eu ainda esteja confrontando e enfrentando corajosamente todos os meus pauzinhos ou todas as dinâmicas da vida, com muita coragem e destemor, ainda tentando encontrar o meu melhor lugar. Tá bom de abertura para fazer um balancê com você sobre tua vida? Para mim está ótima. Já vou colocar aqui no meu diário de bordo, vou ficar olhando para isso também um pouco. Façam isso. Esse é um conselho carinhoso. Fez uma abertura para você, como essas que a gente viu essa semana. Não tenha pressa de desmanchar a abertura e não tenha nenhum tipo de preocupação em fazer. Se quiser deixar aberto na sua mesa de fazer tarô, ou no seu altar, ou num lugar onde você possa deixar as cartas para você olhar para elas um pouco mais e também, claro, anotar, né? Fazer o diário, eu acho que assim, não é uma questão só de bruxas, é uma questão de necessidade de historicidade, de às vezes compreender mais tarde o que um desses arcanos tentou me contar, porque eu não estava aberta para olhar, né? Ou não estava totalmente pronta para trazer para o meu consciente. Combinadíssimo? Ai, adorei minha abertura, estou louca para anotar, né, para já poder, com isso, visualizar coisas e trabalhar a cabeça. Ótimo, maravilha. Então, lembrando, gente, amanhã a gente tem uma próxima jogada, não é? E a gente tem uma próxima semana. Então, assim, daqui para frente, a gente terminou uma semana. Vamos para a próxima? Eu quero só apresentar que na semana 10 a gente vai ter a abertura da Cruz Mágica, a abertura da Hora do Casal, a 65 a Cruz e a Caldeira, ou Entre a Cruz e a Caldeira, na abertura 66 uma DR do tipo 1, quando você quer realmente ter uma discussão sobre relação, mas do tipo 1, 10 cartinhas. Né? Na 67 o meu ex, eu quero falar do meu ex-marido, do meu ex-amor, do meu primeiro namorado, alguém que ficou para trás. Na abertura 68, perdido, algo que está perdido e eu quero saber se o tarô pode me mostrar ou indicar aonde está ou como está. E, por final, trazendo mais um novo altar, trazido de um outro autor, o altar da xamã. Né? Vamos montar um altarzinho para fazer uma magia, uma reza, uma oração, ou simplesmente para receber as energias do tarô, ou para a energia desses portais, levando o tarô para uma outra compreensão, que pode ser a compreensão espiritual ou de portais de energia. Combinado? Então, eu vejo todos vocês a partir de amanhã, numa nova semana. Valeu. Um beijo, um queijo, abraço de luz e nos vemos amanhã. Valeu, gente.